Claquete. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo. Hoje eu trago aqui uma pergunta que me fizeram e que eu fiquei bastante chocada do jeito que essa pergunta foi feita. Uma pessoa me procurou no Instagram e falou assim: você tem câncer grau 4, mais conhecido como fase terminal do câncer? Eu fiquei um pouco chocada, né, do jeito que ela falou. E aí eu falei, bom, como é que eu vou falar com essa pessoa? Porque eu vi que essa pessoa realmente não sabe nada de nada e ela precisa de uma orientação. Aí eu comecei explicando, falar que alguém está em fase terminal, a gente está falando numa fase do adoecimento, né? Numa fase que o paciente se encontra daquele tratamento que ele está fazendo, então ele está numa fase terminal, né? A gente chega nessa fase, todo mundo vai chegar um dia na fase terminal da vida. Quem tem uma doença, então é uma fase do adoecimento, mas não é uma fase da doença, né? O câncer grau 4 é aquele câncer metastático considerado que não tem cura. Eu já sei que agora vocês estão falando nada é impossível para Deus. Sim, gente, a gente já sabe, a gente já falou isso aqui no canal 1000 vezes, que câncer de mama, por exemplo, metástases do câncer de mama não tem cura, mas que é óbvio, a gente pode entrar em remissão, pode ficar um tempo sem a doença ou muito tempo. Gente, eu tô meio assim, sabe, calejada já, porque tudo que a gente fala, as pessoas, gente, não há, nada é impossível para Deus. Mas a gente tá falando de uma coisa mais, né, uma coisa mais real. Minha filha que me ajudou. A gente tá falando de uma coisa mais real, né, talvez até um pouquinho mais técnica. Então, o câncer fase 4 é o câncer metastático, é aquele que se diz que não tem mais cura. Então, que não tem um tratamento curativo, vai ter um tratamento paliativo, cujo nome paliativo também leva as pessoas a pensarem em terminalidade. E não tem nada a ver o joelho com a perna. Um cuidado paliativo, um tratamento paliativo, não tem nada a ver com terminalidade. O cuidado paliativo, sim, ele é muito benéfico, usado e maravilhoso para o final da vida também, para a pessoa ter uma morte melhor, uma morte mais digna, com cuidados específicos. Mas o cuidado paliativo e o tratamento paliativo, ele deveria ser dado a todos os pacientes com uma doença grave desde o início da doença. Então, é isso, o câncer grau 4 nada mais é do que o câncer que não tem mais cura. A fase terminal tem a ver com a fase do adoecimento, que aquele paciente específico está passando naquele momento. Então, foi isso que eu expliquei a ela. Eu escrevi aqui mais ou menos o que eu queria falar nesse vídeo, porque eu fiquei muito assustada com esse entendimento. Eu queria que as pessoas já tivessem num nível de entendimento maior, mas quando a gente fala em câncer, em tratamento, ainda há muito que as pessoas aprenderem. As pessoas não estão conectadas a este assunto, só está conectada a esse assunto nós, pacientes, nossos familiares, nossos amigos e gente que se interessa, né, e profissionais de saúde e tal, mas as pessoas em geral não querem ouvir sobre esse assunto, então elas são muito ignorantes em relação a isso, né, como se ter câncer fosse uma coisa incomum, e não é, todo mundo tem alguém na família, um vizinho ou um amigo. Então seria bom que a gente desmistificasse todas essas bobagens que falam, né, sobre esse assunto. Deixa eu ver, essa pessoa, tô lendo aqui, inclusive disse que foi o médico dela que falou. Aí eu fico pensando, né, como essas conversas são sempre por escrito, às vezes a pessoa entendeu desse jeito. Porque um médico falar isso, gente, juro, é pra você nem ir mais nesse médico, porque ele falou bosta, né? E isso, olha o impacto que causa. Então eu não vou dizer que o médico disse isso. Ela me disse que sim, mas ela pode ter entendido errado também, né? Ou ter conversado com outras pessoas e misturado as estações, porque todo mundo, ninguém sabe nada, mas todo mundo sabe tudo sobre isso, né? Então sempre tem os palpiteiros. Então ela me disse isso e eu fiquei muito preocupada, né? Porque é muito desestimulante você estar numa cadeira
lá do consultório e alguém falar assim, você tem um câncer grau 4 e você já está na sua fase terminal. Então, eu tô na minha fase terminal desde 2009, a gente tá em 2022, fase terminal longa essa minha, né? Então, eu peguei uma definiçãozinha menos, um pouquinho mais técnica, né? Estágio 4 é o estágio mais grave do câncer e com mínimas chances de cura. Olha lá, mínimas, até que tem uma chance. No estágio 4, o câncer já está em outros órgãos, afetou linfonodos e atingiu profundamente os tecidos adjacentes. É conhecido como grau avançado ou metastático da doença. Ou seja, tudo o que eu disse anteriormente. Então, é exatamente o que eu disse. Então é isso, gente. A gente não tem que fazer confusão. Os estágios da doença e as fases do paciente, né? As fases do adoecimento dele. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, né? E que se alguém falar essa bobagem pra você, você não precisa nem dar uma aula. É só falar assim, simplesmente como eu falei, porque é simples, né? As pessoas, dá pra se informar e dá pra entender melhor isso. Até segunda, compartilhem esse vídeo e a gente se vê no próximo tema, polêmico ou não. Um beijo!